Bom, nós estamos aqui no Laboratório de Inovação Colaborativo Digital da Eplan, Plan Rio. Estamos na turma 0102, que está integrada, turma avançada, e nós estamos entrando aqui na nossa sexta aula. E nós estamos agora dividindo, né? Eu acho que ficou uma coisa muito boa, a gente está dividindo essa primeira parte, que é uma parte mais de atualização das discussões, das teorias, das questões que estão pintando, e depois a gente faz na segunda parte prática, que é na verdade o trabalho do próprio laboratório, né, que já está meio que integrando e tal. Na semana passada nós definimos já uma coordenação provisória, ou um ponto de focal provisório para começar a tocar. Isso foi inclusive 21, tá? Isso foi inclusive uma discussão que rolou, teve repercussão na quinta-feira, né? Algumas pessoas acharam assim, poxa, mas ter ponto focal, será que é bom, não é? Não sei o que, é uma discussão que é interessante, né? A gente, na verdade, está procurando, é uma experiência completamente nova, porque a gente está criando uma história nova dentro da produção, a gente tem que entender como a gente vai construir esse modelo. Então, é meio que, e é mais ou menos isso que eu queria falar sobre isso. Eu estava, não sei se chegou a ver, eu estava semana passada não, ontem, tem um cara que chama Clay Shirk, você conhece o Clay Shirk? Não. Clay Shirk é um jornalista americano, que na verdade ele é professor da Universidade de Nova York. E esse cara, e eu comecei a acompanhar esse cara, vai fazer uns 15 anos atrás. Ele escrevia numa revista chamada Company 2.0, eu acho. Me lembro mais ou menos da revista. E ele era o cara, e eu por acaso achei que ele era o cara. E eu tenho visto hoje uma coisa interessante, que é a seguinte: você topa com algumas pessoas e você percebe quando a pessoa tem uma mente original. E geralmente essa mente original é uma mente que consegue fazer contraposições originais. Agora eu peguei um cara chamado Paulo Gaudêncio, que eu estava ouvindo ele no YouTube. O cara tem essa mente original. É uma mente original, assim, tipo, o cara fala coisas que normalmente você não ouve, e ele faz, e ele mostra determinadas tensões que as pessoas não costumam mostrar. Porque a teoria é o estudo das forças. O estudo das forças. Quais são as forças que existem e como é que elas se relacionam nos contextos. Isso é uma teoria. Então ele estava falando, por exemplo, esse Paulo Gaudêncio, da influência, tentando justificar o novo papel da mulher na sociedade, e ele estava mostrando, o primeiro aspecto foi a questão, deixa eu ver se eu lembro, um aspecto que ele colocou foi o surgimento duas coisas. Uma é o surgimento das máquinas, que o homem, para ele exercer a função do trabalho, ele precisava ter força. Então era o homem que fazia e a mulher não fazia. Depois, quando surgiu a máquina, ele equilibrou. E depois, na Segunda Guerra Mundial, as mulheres assumiram a fabricação das armas. E aquilo deu um salto, né? Então você ouve o cara falar um troço desse, é legal, porque o que acontece? O cara está introduzindo aí causas que normalmente as pessoas não falam. E normalmente o que acontece é que as teorias capengas, elas são teorias em que se baseiam em causas mitológicas. Do tipo, como eu acho uma teoria super capenga, essa da sociedade do conhecimento, vivemos a sociedade do conhecimento.
Aí você pergunta, tá, mas qual é a justificativa? Por quê que a sociedade do conhecimento é agora? E não foi na Grécia? Ou não foi Alexandria? Ou não foi quando a prensa surgiu? Ou quando a gente fez a Revolução Francesa? Ou quando a gente começou o movimento que a gente chama de ciência moderna? Ou a filosofia moderna? Por que lá não foi agora? Ninguém entra nessa discussão. Não se vai à história, na sociedade do conhecimento. Aí alguém fala, e como a gente vive numa sociedade mitológica, supersticiosa, com uma mídia vertical, aquilo vai e entra dentro de um circuito marqueteiro de produção das percepções. E aquilo vai sendo repetido. E aí você começa a ver determinadas vezes, quando eu entrei na minha tese de doutorado, você entra lá o seguinte, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, a pessoa fala, como nós vivemos na sociedade do conhecimento, e aí vem desenvolvendo a ideia. Ou seja, passa a ser algo assim, tipo, é um mito não questionável. A premissa começa falsa. Como nós vivemos a sociedade do conhecimento. Ou a pessoa dizia, como nós vivemos a sociedade da informação, que é outra coisa completamente fora de contexto. Mas por que a sociedade da informação agora? E não a sociedade da informação? Eu estava vendo um documentário completamente despretensioso, fazendo hora para o jogo. Era assim, em busca dos neandertais. Por que os neandertais desapareceram? Eu estou ali, né? Ouvindo e tal. Né? E olha a coisa mais incrível que aconteceu, cara. Lá pelo caminho das pedras, eles vão falar que tinham os neandertais e tinham os homo sapiens. Ambos andavam em pé, só que os neandertais desapareceram e o homo sapiens continuou. Aí, o que acontece? Os neandertais... Estou ciente. E aí, o que acontece? Vamos tentar criar uma hipótese por que os neandertais desapareceram. E aí eles introduzem uma causa, que é o problema das geleiras, que houve uma mudança climática em função de uma determinada corrente que não passou na Europa, esfriou muito, não sei o que, e os neandertais não aguentaram. E aí o mais engraçado é que ele mostra que os homens sábios desenvolveram um sistema de rastros com conchinhas para dar para o cara que estava chegando determinadas dicas para ele poder tomar determinadas decisões. E eles falam que a diferença dos neandertais para os caras com homo sapiens foi a rede. Foi a informação. Então, o que eu estava falando aqui, já que é o negócio da ideia das teorias, que a gente vive hoje a saída de um mundo em que as teorias elas foram construídas muito mais em função do marketing e da repetição do que propriamente a partir dos argumentos. Quer dizer, então as teorias elas não têm pé, mas elas se propagam na sociedade. E elas se propagam na sociedade, e elas fazem um certo sentido, porque tudo que você falar, e aí é uma outra discussão que eu acho que é interessante, eu vou deixar isso para daqui a pouco. Lembre para eu falar da percepção, vamos falar, percepção indolente, se eu esqueci. Ou da percepção eunuca, ou da percepção de salão. Vou falar disso. Então, o Clay Shirk, que é o que eu estava falando, o Clay Shirk, ele é um jornalista que me parece ser uma mente diferenciada, aquelas pessoas que você vê assim que fala coisas e faz determinadas
contradições, mostra determinadas forças e mostra como é que elas interagem, que é raro o cara fazer isso. E ele tem essa coisa. Então é um cara que eu costumo... E ele tem uma frase, e ele consegue sintetizar, além de tudo, ele consegue sintetizar as coisas de uma maneira muito... Então ele tem uma frase, que eu acho que é uma frase que ajuda muito a gente a pensar, que ele fala o seguinte, ele diz, antigamente, isso aí a gente pode fazer várias injunções disso, ele fala, a gente filtrava para publicar. E agora a gente publica para filtrar. Isso eu acho que é a base da grande mudança que a gente está passando. Eu, na verdade, e aí você pode dizer, quando se diz eu publico para filtrar, eu produzo para pesquisar o que o cliente quer. Eu converso para aprender. Eu dou aula para aprender. Né? Então, quando eu venho aqui, por exemplo, trazer as minhas hipóteses, eu trago as minhas hipóteses para aprender com vocês aquilo que vocês acham que não faz sentido. Então, é uma outra perspectiva, que eu acho que é um recomeço. Vocês vão dizer, Nipo, então agora estamos entrando numa nova etapa. Não, eu acho que é um recomeço. Da mesma maneira que eu acho que quando lá, pós 1450, lá com o Gutenberg, a gente começou esse mesmo processo. Em que a gente criou, saiu assim, o rei dizia tudo como é que ia se fazer, etc. Que a gente criou o cidadão, né, o parlamentarismo, né, as eleições, foi mais ou menos o mesmo processo. Então, assim, eu deixo as pessoas escolherem para governar. Estava no teu livro, hoje eu estava até relendo ele nessa parte sobre a editora, né? E eu vi ontem o Mundo S.A. sobre os fracassos, né? As startups fazendo que a análise do fracasso teve a Feio.com, que falava sobre isso, e os empresários americanos eles justamente fazem uma reflexão disso. Quantas vezes você fracassou? Né? E aí a gente percebe a importância desse legado, das incertezas e das tentativas, dos erros, para a construção do novo. Que é algo, ainda mais do que a gente está concebendo, é algo Bom dia, parabéns para você. É algo que ainda não é tangível, é algo que ainda está num processo de amadurecimento. Nós conseguimos ver que vai ter um fruto lá na frente, ainda não conseguimos identificar qual vai ser esse fruto. Porque eu acho que acontece aqui é o seguinte, isso que você está falando a gente criou um modelo de produção de percepções, que é o modelo seguinte: você tem que ter uma percepção acabada para ser aprovado por uma certificadora. Então por quê? Como você vai publicar num lugar, como você vai a público, o que é publicar? Publicar é ir a público. Então o que acontece? Ir a público, quando você tem poucos canais, então ir a público significa que você vai ter que passar por um determinado filtro dos poucos canais para ir a público. Então você tem que se preparar muito para que aquele filtro que é feito, você justifique que você está falando alguma coisa relevante. Relevante do ponto de vista de quem filtra. E com os critérios e os interesses de quem filtra. Só que quando você tem filtro e você vai aumentando a complexidade demográfica, você vai aumentando o número de pessoas, obviamente cada vez você tem mais gente querendo falar coisas e menos espaço para você falar. Você vai aumentando a importância dos filtradores. E você vai criando um problema que é muita gente para falar e pouco canal para dizer. Então qual é a produção toda?
Você demora muito tempo para produzir um texto, você demora muito tempo para refletir, para você convencer os filtradores que você tem alguma coisa interessante para fazer. Um dos casos foi dessa empresa, dessa startup, justamente, elas conceberam tudo, como é que é o nome? Alguma coisa player, agora não fugiu o nome. Ela concebeu todos os blocos, todas as questões ali, desenhando certinho. E aí chega a Amazon e chega uma outra grande e joga a ideia deles. Então aí ele falou que tiveram que reorganizar todas as ideias porque eles não tinham como competir com aquelas gigantes. E a percepção que eles têm é de que eles levaram muito tempo num mundo que está muito rápido. É por isso que tem uma coisa, que tem uma história interessante, que é o que a gente chama de espírito do tempo. O que é o espírito do tempo? Você tem ideias, movimentos, propostas, metodologias que aparecem. O cara fala assim, o que você acha do design thinking? Eu falo, é uma metodologia que está aí. O que você acha do desenvolvimento ágil? É uma metodologia que está aí. O que você acha da startup enxuta? É uma metodologia que está aí. Mas você vai ver que essas metodologias todas, esses movimentos todos, eles partem da mesma percepção, apesar de não entender direito, às vezes, fazer um bom diagnóstico, mas eles partem da mesma percepção. Qual é? Hoje você não pode mais, aí vai entrar na frase do Clay Shuttle. O que é o design thinking? O que é o nosso amigo startup, desenvolvimento ágil? O que é o startup enxuta? O que são esses movimentos todos? Os movimentos todos caem na frase do Clay Shuttle. Ou seja, você hoje não fica num quarto escuro bolando as coisas. O que você faz? Você tem uma micro-ideia, você tem uma primeira ideia, e você pega as pessoas e pergunta, o que você acha da minha ideia? Dessa semente de ideia. E as pessoas já vão dar algumas coisas. Então a semente da ideia já vai caminhar para cá ou para lá. Se a semente vai ser mais para cá ou mais para lá. E quando você vai interagindo, ela vai crescendo junto com a interação. Porque ela vai criando dentro dela uma espécie assim de anticorpo da diversidade. Ela nasce com a diversidade, ela interage com a diversidade. Então quando você vai, o cara fala, eu agora estou fazendo aqui o desenvolvimento ágil, o design thinking, estou fazendo... Se você for parar para pensar, é a frase do Clay Shuttle. Qual é a frase dele? Interagir para aprender, publicar para compreender, publicar para aprender. Não é mais aquilo que a gente fazia antes. Por quê? Porque o que a gente fazia antes tinha a ver com outro ambiente. Então quando a gente vai ver esses movimentos todos, eles têm a mesma natureza. Qual é a natureza? Você está saindo de um mundo, e aí você vai fazer o diagnóstico. Você está saindo do mundo sem canais para um mundo com canais. Quando o mundo começa a ter muitos canais, o que você tem que fazer? Você inverte o processo, você começa tudo do zero. O que você vai fazer? O importante hoje, no mundo de hoje, o profissional que vai, entre aspas, conseguir hoje ter valor, gerar valor, não é o cara que esconde informação. O cara que gera valor é o cara que consegue aprender a interagir para construir um conhecimento interativo. Eu falo para vocês uma coisa, que é uma experiência minha pessoal. Eu estou há 7 anos dando aula. Minha primeira aula, eu já contei isso aqui, eu acho. Minha primeira aula, quando eu fui dar aula no MBKM, que é o MBA de Gestão de Conhecimento, eu levei 485 slides. Bolei a aula toda, em casa. Então eu fui, quando comecei a dar aula, eu era o professor que atualmente dá aula. Eu planejo minha aula toda e eu vou levar para os meus alunos uma verdade que está construída, uma percepção que está pronta. Eles podem interferir muito pouco, perguntar algumas coisas, ou quase nada,
E eu vou chegar lá com os meus 485 slides. Medo total dos alunos. Eu me lembro que eu fui tenso. Ao longo desses 7 anos, o que eu aprendi? A frase do Gleichani. O que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo uma coisa que foi um processo muito longo, que é o que a gente vai aprender aqui no laboratório. Primeiro, que eu não deveria levar para a sala de aula apenas as minhas certezas. Que eu deveria levar as minhas certezas, eu não posso abrir mão das minhas certezas. Eu não posso ser populista de chegar aqui e dizer assim, gente, eu não penso nada. Está tudo em aberto, vocês podem fazer tudo o que vocês acham, sabe, está tudo assim, solto. Não estão coisas soltas, senão eu não estaria dando aula. Se eu não tivesse nada para dizer, eu não estaria dando aula. Agora, o que eu dou aula, não pelos livros que eu li. Olha só que interessante. Eu não dou aula porque eu fiz doutorado. Isso não é relevante. Estou lendo um livro agora do Christensen, que ele fala isso nas universidades. Quer dizer, o professor não vale mais pelo que ele fez, o doutorado dele, etc. Né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o meu valor é pela minha capacidade de interagir. No momento em que eu tenho as minhas certezas, que são certezas abertas, e as minhas dúvidas. Quando as pessoas chegam agora nessa fase do laboratório que a gente está hoje, que as pessoas falam, pô, o que a gente faz agora? Eu coloco o seguinte, bom dia, o que eu falo? Quando as pessoas falam, depois o que a gente faz? Eu falo, não sei. Quando eu digo que eu não sei, esse não sei é importante. Porque eu não sei. Eu poderia ficar em casa lá tentando descobrir uma forma, eu não sei. Porque a gente está tocando numa coisa chamada inovação radical, que a inovação radical é inovação radical. Posso te dizer uma experiência minha também como professor? Fala. Eu dou aula há 5 anos. E no início, assim que eu comecei a entrar na sala de aula, eu fazia exatamente isso. Eu pegava a aula preparada, eu tinha um caderno, preparava tintim por tintim e seguia aquela regra exatamente como estava ali, colocava no quadro. Aí, quando passamos os anos, poucos anos, né, não tenho tanta experiência, eu não consigo mais dar aquela aula. Eu ficava olhando os professores colocar na sala de aula sem nenhum papel, da cabeça colocar os exercícios, eu achava isso assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje em dia, eu já não consigo mais seguir exatamente como está ali. Eu fazia apostila até ano passado, agora eu já tenho o livro, então cada ano passado, que é semestral, cada semestre eu fazia uma outra versão de apostila, porque nunca conseguia dar exatamente o que estava ali. Só que o aluno também, ele não está preparado para interagir com a aula do professor. Então, muitas vezes eu estou lá na frente dando aula, eu quero que eles participem, e fica todo mundo dizendo que entende, né? E você sabe que ele não está entendendo. Então, assim, o professor às vezes quer dar a vez para o aluno, mas às vezes o aluno não sabe como entrar nisso daí, como interagir com o professor. Acho que está muito mal acostumado, né? É só receber informação do professor, escrever e ir para casa. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que aí entra, André, que é o seguinte. Eu acho que existe a gente hoje vive ainda o modelo do professor intérprete e não do professor compositor. O professor chega em sala de aula para fazer a interpretação de uma música que não foi ele que compôs. Ele não está pesquisando aquela música. Ele não é um compositor. Ele não está fazendo a música junto com os alunos. Ele está fazendo uma música que foi composta atrás. Então ele leva. Então, por mais que você queira, digamos, que os alunos participem, eles vão participar, mas eles vão participar dentro de uma coisa que está pronta. Olha, e no final eles vão fazer uma prova para dizer se eles aprenderam aquilo que está pronto. O que eu acho que a gente vai mudar fortemente na educação, e a gente está discutindo isso aqui, porque eu acho que tem a ver com o laboratório, porque a gente vai entrar no mundo agora, a prefeitura passa, como é que isso se aplica aqui? A prefeitura hoje ela passa para um outro modelo, que o modelo hoje é o seguinte, o prefeito é eleito, ele define as prioridades do mandato dele, ele vai fazer as prioridades do mandato dele. Então, ele já entra com o seu
material didático pronto. Aí ele vai falar, vocês estão gostando do meu material didático? Aí a população vai dizer, estamos ou não estamos. Aí ele faz um ajuste ou outro. Nós estamos entrando agora num outro modelo, que é o modelo... Nem isso acontece, a população tem chance de dizer se está gostando ou não. Na urna, né? No outro, de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Então, o que eu acho que é interessante quando a gente vai pensar isso, é olha só como é que a coisa muda um pouco de figura. Quando eu trago para vocês, nesse período de 7 anos, a minha experiência, né, foi, eu escolhi um problema para atacar. O que significa o mundo digital e como é que a gente pode se adaptar a ele de uma forma a reduzir sofrimento? Essa é a minha base, o meu problema. Eu sou uma pessoa que, se o cara chegar para mim e falar assim, pô, como já aconteceu, universidades grandes, conceituadas, que me ofereceram para dar aula, me deram uma cadeira e eu disse para ele, olha, eu sou incapaz de dar aula que você está querendo. Eu só sei dar aula sobre isso aqui. Você pode achar que não é interessante para os seus alunos, mas eu só sei dar aula nisso. Não vou poder dar aula na sua universidade. E não foram pequenas universidades. Eu não sei dar aula disso que você está querendo. Mas você estuda. Eu falei, não quero estudar isso. Eu já estudo 10 anos um troço. Você quer que eu estude uma outra coisa? Para chegar um aluno na minha sala de aula e dizer assim, mas isso que você está falando não é exatamente isso que está escrito não sei aonde. Eu não posso chegar na sala de aula hoje brincando. Ou você está, ou você não está. Como disse meus alunos lá, o problema do professor é que não está em sala de aula. Ele entra e não está. Para você entrar e estar, você tem que estar comprometido com o problema. E aí vai entrar um pouco aquela discussão que eu digo que é a percepção, o meu aluno que eu chamei, a percepção Vazia. De salão. Sabe? Então, eu estava falando aqui do Clechan, que fez essa frase, que hoje a gente publica para aprender. Então, na verdade, o que a gente está? Isso é uma mudança radical na estrutura da nossa maneira de pensar e de sentir, que a gente tem trabalhado aqui no laboratório. Tem a ver com o nosso ego. Quando você vai para um lugar, você tem que levar as suas certezas. Porque se você não tiver certeza, você vai ser considerado um cara fraco. Imagina um professor chegar e dizer assim, olha, isso eu não sei. Como você não sabe? Você é um professor, você tem que saber. Você é obrigado a saber, senão você não estaria dando aula. Quando você diz que você não sabe, você é um professor compositor, você quer dizer o seguinte, olha, eu não sei, porque tem determinadas coisas que às vezes a gente toca que ninguém sabe. Que é o que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente está dizendo que a gente está tocando numa questão hoje, aqui no nosso laboratório, que ninguém tocou ainda, que eu não tenho conhecimento. Não quer dizer que, mas aí tem um cara em Boston que está fazendo, mas eu não cheguei lá. No que eu pesquisei, não cheguei. Infelizmente, a gente também tem a limitação daquilo que chega a gente. Mas tem um cara na China que está escrevendo um livro, meu irmão, eu não cheguei nesse cara. Eu estou fazendo agora de noite, para dormir, tem um pessoal na USP que está dando aula de astronomia. E estou botando na internet. Está a 15ª aula. Para mim dá. Por quê? Porque você não gosta? Não, eu gosto, mas o cara vai falando dos astros, não sei do que, aí eu boto aquilo ali, quando vejo eu estou dormindo. Tem um filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é ótimo. O livro é maravilhoso, o filme mata o sono. Pois é, o filme, né? Coisa de louco. Então, o cara vai falando, então você vai... Eu vou dormindo com aquelas aulas. Mas naquela aula ali o cara vai dizer, que ele diz assim, olha, nós temos hoje, né, 2 bilhões, não sei se agora é 20 ou 2, eu já perdi até as contas. São X bilhões de galáxias que nós conseguimos ver hoje. Mas tem uma opção de outras que a gente não consegue ver, não dá para contar. Então o cara está dizendo o seguinte, olha, nós fomos até aqui, aquela coisa do aquário do Glaser. Nós conseguimos chegar até aqui. Então, de tudo que eu tenho estudado há 10 anos nessa área, dentro desse projeto de inovação radical,
nós estamos tocando numa área desconhecida, que é essa que nós estamos tocando. E é isso que você está chamando de percepção vazia? Não. Percepção de saúde? Não. Então, o que eu estou colocando é o seguinte, eu estou trabalhando aqui com uma frase do Clichan, que eu estou trabalhando, que é, a gente está entrando no mundo hoje que nós estamos saindo da gestão do conhecimento para a gestão do desconhecimento. Uma empresa, no passado, prefeitura, ela tinha a obrigação de conhecer tudo sobre a cidade. Hoje ela tem que entrar no desconhecimento sobre a cidade. Quem conhece os problemas não é a prefeitura, é o cidadão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponte, criar uma plataforma para que esse conhecimento do cidadão, que eu desconheço, possa vir na interação a servir para que me oriente a tomar as minhas decisões. Olha só que interessante, porque a gente hoje trabalha assim, gestão do conhecimento. Eu conheço tudo, eu sou o responsável pelo conhecimento. Então eu estou falando, o que aconteceu comigo em sala de aula está acontecendo com a prefeitura, porque é um movimento de um mundo que se abre para que as pessoas tenham seus canais. Tem duas coisas importantes aí. Vamos lá. Primeira, a prefeitura tem que se reconhecer desconhecedora. Isso não aconteceu ainda. Ela acha que sabe tudo ainda. Apesar dela colocar um canal de participação, como no 746, por exemplo, eu acho que ela se assumir desconhecedora dos problemas ainda não aconteceu, né? Apesar de ter esse canal. E uma outra coisa que precisa acontecer é o cidadão aceitar que ela possa fazer isso, se reconhecer, porque o cidadão ele também espera que a prefeitura saiba tudo. Igual aluno. Como assim entrou na sala de aula e não sabe? Como assim a prefeitura não sabe que tem um buraco aqui? Tinha que saber, né? Então tem ainda esse resquício do próprio cidadão também, e acho que ainda falta fechar um pouco essa ideia, sabe? Não tem ainda o cidadão, ele ainda não se sente dono. Ele se sente assim, aqui você não sabe. Raquel, aqui, deixa eu te falar uma coisa, que eu acho que é interessante sobre isso. Ainda tem que fechar. Que é muito importante isso que você está falando, para a gente entender o nosso papel. O que acontece? Nós hoje, quando eu brinco a gente é uma tropa de elite, nós hoje estamos nos antecipando a um problema que talvez se coloque de maneira um pouco mais intensa daqui a 5 anos. A gente não pode dizer que toda a prefeitura não se deu conta disso. Tem um pedacinho da prefeitura que já se deu conta e nós aqui estamos dando conta. Enquanto prefeitura, sim. E do ponto de vista do cidadão, a gente não pode dizer que todos os cidadãos não se deram conta disso. Já tem um cidadão que participa no 746. Já tem um cidadão que estaria disposto a participar pelo smartphone. Então, quando a gente trabalha com inovação radical, e eu tenho essa experiência, a gente vai nas beiradas. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. A primeira coisa que é importante não é nem pensar do lado de fora, é pensar a nossa dificuldade pessoal. Por isso que eu estou trazendo isso para cá. Não é fácil viver num mundo em que você diz que não sabe de tudo. Em que você entra aberto para conversar com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas acham que você, ao entrar aberto, você não tem o conhecimento, a competência que as pessoas acham que você tem que ter. Porque eu acho que existe assim, e aí eu dividiria bem esse aspecto, quanto mais a pessoa vive um mundo oral, mais ela quer este ser superior que chega para dar o caminho. Ela é dependente de alguém que vai dar o caminho. E quanto mais ela, digamos assim, ela vai amadurecendo cognitivamente e afetivamente, não quer dizer que uma pessoa do mundo oral não tenha um amadurecimento afetivo, que pode ter também, eu estou falando no geral, mas essa coisa de você ir construindo o que eu acho que é a grande dificuldade que aconteceu na Europa depois da chegada da prensa, que foi, eu estou pegando agora 3 filósofos,
logo depois que aconteceu a prensa, teve logo, na sequência, 3 filósofos. O Spinoza, o Descartes e o Bacon, Francis Bacon, os 3. São os primeiros que dizem assim, galera, precisamos dar uma organizada nesse negócio, porque vocês estão baseando as suas ideias, suas decisões em blá blá blá. Não tem consistência no que vocês estão falando, é tudo mito. Não tem base no que vocês estão falando. Nós precisamos de métodos para pensar. E o que eles falam, explicitamente na conversa deles, que é o que a gente está falando aqui agora, que é o seguinte: na verdade, a gente tem que criar um outro modelo. Isso que é o grande desafio para as novas gerações, que é a capacidade de cada um começar a desenvolver a sua própria percepção. Isso é muito difícil. Porque você trabalhar com a própria percepção significa que você tem que, às vezes, encarar uma solidão que as pessoas não querem encarar. É muito melhor ser Maria vai com as outras do que você dizer, não, eu não acho isso. Eu penso de uma outra maneira. De você começar a desenvolver o seu próprio método de análise em relação às coisas. É muito difícil isso. É muito mais cômodo viver porque você não se responsabiliza. Ah, não. Como a gente está vendo aqui, a gente viveu isso aqui várias vezes. Ah, não, isso é um problema da prefeitura, não tem nada com isso. Ah, isso é o meu chefe, não tem nada com isso. Claro que você não tem nada com isso. Porque a gente nós estamos saindo do mundo assim. O que eu acho que aconteceu foi o jogo o seguinte: tá, vocês querem tudo? Vocês querem todos os canais? Vocês querem tomar todas as decisões? Vocês querem fazer tudo isso? Mas também vamos combinar o seguinte: a merda que acontecer, a responsabilidade é de vocês, não enche meu saco. Vocês querem mandar no mundo do jeito que vocês estão mandando? Tudo bem. Mas na hora que aconteceu o pepino, olha aí, não me bota no meio do caminho. Estou fora. É mais ou menos isso que a gente fez. O jogo é esse. Ninguém me chama para conversar. Ninguém me chama para perguntar o que acha. Você vai decidir sozinho. Ninguém tem canal para falar nada, então tudo bem, o mundo é de vocês. Meio que eu estou aqui na aba de vocês. O que vocês decidirem, tá bom. Mas olha, não enche o meu saco. E todo mundo fica torcendo para dar erro. É esse o modelo que a gente construiu. Só que quando a gente começa a ver que existe a possibilidade da gente mudar esse mundo, a gente começa a ter a responsabilidade. Peraí, eu quero pensar pela minha própria cabeça. Eu quero tomar as decisões. Mas quando você diz que quer tomar as decisões, você começa a assumir a responsabilidade das decisões. Você começa a assumir as coisas. O que eu estava querendo falar da percepção indolente, que eu cheguei a essa conclusão essa semana. Que é uma coisa estranha. Que o cara chega e o cara fala assim, senta comigo, às vezes é aluno, às vezes é professor, às vezes é colegas de projetos e tudo. E aí você defende assim, uma série de coisas com o cara. Você chega para o cara e fala, olha, tudo que os argumentos, então você fala, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso aconteceu já com alguns clientes, né, com um cliente especial. Apresentei as ideias e tal. Então o cara, cognitivamente, ele discutiu contigo, etc. E ele, no final, eu cheguei e falei assim, o seu diagnóstico, acho que é perfeito. Que é o médico. Você chegou no médico e fala, o cara olha, infelizmente você vai ter que operar. Pô, doutor, não tem outra alternativa? Não tem. Aí você fala, isso aí deve ser esse mesmo. Vai no outro, tem que operar. Aí você vai no outro. O cara diz, você tem que operar. Quando você fala, bom, o diagnóstico é esse, tem que operar. Então eu diria que isso é uma percepção. Esse é o momento. Um momento. Que é quando você recebe a percepção. E a gente acha que quando você recebe a percepção, resolveu o problema. Quando você faz um curso, você vem fazer um curso aqui, o cara fala, não, que você tem que inovar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você fala, realmente tem que inovar, beleza, blá. Isso é a percepção do que você tem que operar. E a gente acha que no momento que o cara... E você acha que no momento que o cara diz que tem que operar ou que tem que inovar
ou que tem que mudar, ou que tem que colaborar, ou que tem que sair de mão dada com os amigos no elevador, que o cara recebeu aquele conhecimento, o problema está resolvido. Que ali, a partir do momento que ele recebeu aquele conhecimento, aquela percepção, que eu vou chamar de percepção indolente, que eu chamo de percepção de salão. O cara veste a fantasia da percepção. O cara já chega na sala dele, do escritório, volta para o setor dele e fala: agora eu sou inovador. Fiz o curso, eu sou inovador. Agora eu estou arrebentando a boca do balão. Então, é isso aí. Essa é a parte 1. A parte 2 é ir para a operação. É cortar. A parte 2 é agora eu vou operar. Eu tenho um primo meu que tem que fazer uma operação de hérnia. Eu acho que, eu não sei se ele fez essa operação, mas do que eu conheci ele há 10 anos, ele mostrava a hérnia para mim, aí já tinha nome, né, apelido, e ele não fazia a operação de hérnia, porque tinha medo. Ele não fazia. Ele sabia que tinha que operar, estava lá hérnia, tinha até apelido. Não sei nem se tinha perfil no Facebook, mas pelo menos apelido já tinha. E o cara não operava. Não é porque a percepção dele de que ele tinha que operar, se ele fosse a qualquer médico, o cara dizia: meu irmão, você tem que operar urgente, isso aí pode dar um estrangular, você pode até morrer. Mas ele não operava. E eu percebi claramente que não adianta fazer curso, como eu já fiz, em que o cara sai da sala de aula completamente convencido que o diagnóstico é aquele. Mas ele chega no setor dele, chega na empresa dele, ou chega na hora de fazer as coisas, o cara não opera. Não adianta. Que eu estou chamando de percepção indolente. O descompromisso com a percepção. Então a gente, quando vai falar de curso, o cara fala: não, basta eu dar o curso pro cara, que o cara vai, que é o tal da gestão do conhecimento. Se o cara souber, ele vai fazer, não vai fazer. Tem aí, depois dessa história do diagnóstico, uma série de coisas que vão ter que ser construídas para o cara transformar aquele diagnóstico na deitada para tomar a injeção para fazer a operação. Tem alguma coisa dentro da pessoa que tem a ver com uma coisa bem animal, do medo da mudança, que o cara não banca aquela mudança. Ele não incorpora o diagnóstico como uma missão de vida. Medo da mudança ou medo do fracasso? Eu acho que as duas coisas são... Porque o ser humano não lida bem com o fracasso. Nem para mudança. E nem com mudança. Pode ser. Um pelo medo do outro. Você Quando ele está no fracasso, tem medo da mudança, quando tem a mudança, tem medo do fracasso. Esse negócio está indo, que a princípio, bem, que ele acha que está razoável. Se você mudar, a tendência é o quê? Ou melhora ou piora. Mas por você, se piorar, você não vai ficar bem. Se melhorar, de repente até tu... Aí você fica com medo da mudança, por causa disso. Porque você fica com medo do fracasso. Então, por exemplo, o que eu vejo assim... Dá um complementar no meu exemplo. Vai. Tem um astronauta, que é o Armstrong, que fala o seguinte: o maior medo do pesquisador é o ridículo. Ele se sentir ridicularizado com aquilo que ele está pensando de novo. Aquela questão do meio, tá? Esse cara está formulando uma coisa que não tem sentido. Então, todos nós temos medo do ridículo, de ser ridículo, de ter, né? Medo do ridículo e, como o Nepô falou, medo da responsabilidade. A gente é meio grupal, você procura seguir, se você vê que tem gente fazendo aquilo, você vai atrás. Se você vê que não tem ninguém fazendo aquilo, você também tem medo de participar. Porque você tem medo da responsabilidade, porque você vai ser o único culpado ali. Aí eu vejo às vezes como uma mata fechada. Se você, tá todo mundo andando no meio do mato, aquela dificuldade, cheio de espinho, cheio de folha, mas se de repente você faz uma picadinha ali, aí vai um, vai outro, começa a seguir aquela picada, né? Aí vê que o outro está indo lá, vou aproveitar também, vou aqui. Então acho que é uma questão também de saber abrir o caminho, abrir o negócio. A parte das mídias sociais é um pouco disso, né? Um vai lá, vai usando, vai falando, vai multiplicando, né? O pessoal vai aderindo, vai perdendo o medo de fazer aquilo.
Tá? Eu acho que é uma espécie de contágio, né? Você consegue mudar um pouco essa percepção. Acho que para matar o medo, acho que uma frase que cai bem, que eu lembro que eu ouvi, o cara fala o seguinte: o Thomas Edison não descobriu como fazer a lâmpada. Ele descobriu 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Essa é a chave. Ou seja, você para com esse negócio de medo. A proposta é essa, a proposta é errar. A proposta é aqui ridicularizar, que a gente está aqui fazendo 1000 tentativas de erro. Mas não importa, um dia, né, você tem que acreditar ali, o cara tem poder, tem gosto, o perfil é esse. Não adianta você pensar que vai fazer, você não está com medo, então não sobe na motocicleta. Eu acho que é por aí. Se você subir na motocicleta com medo, você vai cair. Começa por aí. O que o André falou é nesse sentido. Uma pessoa começar a fazer, as outras pessoas começam a falar, pô, como é que será que é isso? Aí ele começa a experimentar e aí eu acho que vai contaminando. É a mesma coisa do aluno, né? Do exemplo que eu dei no início. Se um aluno começa a participar, se um aluno começa a querer falar na aula, o outro vai olhar, poxa, ele vai ficar sem medo. Porque os alunos têm medo, as pessoas acham que têm medo de participar. Porque elas têm medo realmente de se expor. Tem medo de se expor, tem medo de ter responsabilidade. E aí isso aí é uma coisa que é um processo que acho que vai ter que ir mudando aos pouquinhos. Né? Eu acho que isso são coisas que eu acho que é importante trazer, porque quando a gente está falando desse nosso projeto, essas coisas são as coisas que estão presentes em nós, né? E eu, por exemplo, quando o Edson está falando essa coisa do ridículo, eu, por exemplo, tenho um blog há 7 anos. Quando eu fui fazer o livro agora, publicar esse livro, tinha um lado meu, que quando eu ia deitar, falava assim para mim: pô, tu vai pagar o maior mico com esse teu livro, cara. Como é que você vai falar de gestão de espécie, governança, formiga? Os caras vão te detonar, entendeu? Baixa a mão. E aí aquilo ficava aquela voz dentro de mim, entendeu? Aí eu falei, cara, aí sabe como é que eu lidei com isso? Qual foi meu lado? Que tinha que ter o outro lado para calar essa voz. O meu lado sempre foi o seguinte: eu olho e falo assim, cara, a vida é muito curta, cara, para ficar perdendo tempo de ser ridículo. Eu sempre pensei assim: amanhã eu morro, acabou. Estou andando aqui, né? Tô ali, pego o 461, venho andando aqui, vem um caminhão, passa por cima, acabou. Não tem o que discutir, eu não tenho ridículo. Entendeu? A gente dá uma importância para essa coisa de não ser ridículo, porque a gente é ridículo. No fundo é isso. É mais ridículo ficar com medo de ser ridículo, se a gente pensar no ponto de vista da vida, né? Às vezes quando você tem uma pessoa que morre, assim, você vai no cemitério, você vê, na hora que normalmente ou vai ou volta, tem uma pessoa de gente enterrada, né? Fulano e tal data, não sei o que, a fotografiazinha do cara. Você olha para aqueles caras ali, fala, pô, como é que foi a vida desses caras, né? Acabou, né? Aqui acabou, não tem mais, fechou, digamos, né? Acabou a novela, né? A novela acabou. O que esse cara fez? O que ele não fez? Sabe? É tão ridículo ficar pensando, sabe? O cara... Né? Então acho que isso me alimentava, sempre me alimentou essa ideia de que... Então acho que essa percepção da finitude é uma coisa que equilibra esse problema do ridículo. Porque a gente, na verdade, é ridículo achar que a gente é ridículo, né? Tentar fazer um esforço de fazer coisas diferentes, me parece que faz mais sentido. Agora, existe uma coisa que eu acho, que o Brasil é um país extremamente autoritário em relação ao novo, ao diferente. Isso é uma realidade do Brasil, que você percebe. Eu tenho um primo meu no Canadá, que ele mora lá. Ele tentou voltar para o Brasil, trabalhar. E a gente se encontrou, e agora o pai dele está doente, ele teve aí, a gente tomou um café semana passada, quinta-feira. E a gente estava conversando, e eu sempre disse para ele, eu falei para ele, ele falou, não, porque aqui não tem jeito, agora já está no Canadá, já está com 2 clientes, está bem, não sei o quê. E foi para uma cidade nova que eles não conheciam ninguém. E ele já está trabalhando. E aqui demorou séculos para conseguir um trabalho, e ele era brasileiro. E eu falei para ele, Haroldo, o problema daqui do Brasil, que o Brasil é uma primatocracia, não tem meritocracia. Você só contrata alguém que você está na tua rede. Você tem medo de contratar alguém
Você acha o cara, não sei o quê, para você não tem assim, o cara é legal, o cara fez uma coisa bacana, vou chamar ele. Não, o cara tem que estar dentro de uma rede, é primotocracia. E como ele passou não sei quantos anos morando no Canadá, ele perdeu a primotocracia dele. Ele não tinha ninguém para indicar. E lá não, lá o cara começou a trabalhar, pô, você qual é o teu currículo, o que você faz, etc. Tal. Tem mais facilidade. A pessoa não tem tanto medo do desconhecido, do estranho. Nós temos medo do estranho, que é uma característica de um país muito oral. Na aldeia oral, o estranho que chega, cara, quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? O que ele vai trazer para a gente de novo? Que eu não quero saber. Então ele fica com medo. Então ele quer trabalhar com as pessoas da aldeia, né? Ele não está acostumado a trocar com pessoas de fora, que é uma característica de quando você traz a escrita, que a escrita é o tempo todo gente de fora. Então você vai se abrindo para fora. Fala. Nosso senso comum tá poluído com esse tipo de coisa, né? Aquela coisa do time que está ganhando não se mexe. Isso aí é uma coisa que diz, não inove. Não é por aí? Eu acho que então, o que eu estou trabalhando com isso é o seguinte, essa frase do Clichan, que é a base de toda a discussão que a gente está fazendo, é a seguinte. Eu mandei o livro para um cidadão que estuda esse tema. Peguei o livro, para mim custa um valor, mais um correio e tal, gastei R$60 para mandar o livro para ele. Falei, estou te mandando o livro para você dar uma olhada, etc. Aí passou o tempo e tal, aí o cara não me respondeu, nem que disse que recebeu, nem disse o que ele achou, pô, obrigado, etc. Típico da falta de etiqueta normal hoje em dia. Tudo bem. Também não. Aí uma vez, rolando uma discussão na internet, comecei a conversar com ele e tal, blá, 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 e aí perguntei para ele. Estava conversando sobre um assunto com ele e tal, aí perguntei para ele. Aí ele falou assim, não, mas eu não conheço o teu trabalho. Eu falei, pô, mas eu te mandei o livro. Não. O cara não abriu o livro. Não é um livro assim que o cara trabalha com arquitetura e ele recebeu um livro de cozinha indiana. Que até você fala, pô, que saco esse livro de cozinha indiana, não tem nada a ver comigo. Mas é um livro assim, o cara estuda arquitetura colonial e ele recebeu um livro sobre arquitetura colonial. Ele não abriu o livro. Não teve um desplante de abrir o livro. Dizer assim, pô, isso aqui não tem nada a ver, eu tenho a ver, isso aqui não abriu. Né? Então eu acho que naquele momento, o que eu defino? Aquele ego daquele cara é um ego fechado. Não é porque ele é bom, se ele é ruim, etc. Ele não trabalhou o ego dele para ser um ego aberto. O que é? Um ego interativo pede que você seja provocado para ver se aquilo que você está pensando faz sentido ou não. Então é na interação que você aprende. E antigamente, e eu fiz uma crítica essa semana também, dois pensadores na internet, o Milo Fernandes e um cara chamado Olavo de Carvalho. Por incrível que pareça, esse Olavo de Carvalho é um cara super conservador, você poderia até dizer mais de direita. Ele é tão provocador quanto o Nepomuceno. Agora tu sentiu, né? E provocação, né? Ele é provocador. E o Milo Fernandes, que também é um cara provocador, que se diz mais de esquerda. Os dois. Quer dizer, você olha para os dois, é uma diferença teoricamente abissal. Um defende uma coisa, outro defende outra. Mas os dois, por acaso, nessas coisas de ouvir, eu uso qualquer coisa no YouTube, pegou outros para ver se tem alguma coisa interessante. Os dois chamam todo mundo de burro e de idiota. Fulano é um idiota. Já escutei isso também. Fulano é burro. Assim, na boa. Fulano é burro. Esse cara é burro, esse cara é um idiota. Então quando o cara diz um troço desse, o que ele está, no fundo, ele está dizendo que ele quer dizer? Se eu posso dizer que o cara é burro, primeiro que eu não sou burro, ele que é o burro. E segundo, que eu sou o certificador de burros na sociedade. Eu quero me colocar como certificador de burros. Se eu sei se ele é burro, então eu posso dizer que ele não é burro. Então ele começa a crescer
como certificador de burrologia na sociedade. E naquele momento ele está definindo uma forma de produzir conhecimento na sociedade, que é o seguinte: tem pessoas que só podem dizer quem é ou quem não é burro ou não é pela quantidade de livros que foram lidos. Se o cara não leu os livros, porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, fulano não leu, e se leu, leu mal, porque eu li bem. E ele é prestigiado ou não porque ele leu cheio de livros. A gente está saindo desse mundo. Ou seja, você não tem nada a dizer, porque você não leu os livros que você teria que ter lido. E você só vai poder dizer no dia que eu disser para você que você pode ler dos livros que você leu. E aí eu vou te dar um diploma. E aí você vai poder começar a dizer e a sociedade vai aceitar o que você está dizendo. Enquanto você não fizer isso, você é burro. Baixa a sua orelha. Esse é o discurso que as pessoas estão fazendo. E isso está muito entranhado dentro da gente. Quando você fala a coisa do ridículo. Ah, eu não posso ser ridículo. Por quê? Porque eu só posso produzir se eu tiver lido X livros. E na verdade, quando a gente está vendo hoje, é o contrário. Olha só que interessante. O modelo de a gente estar produzindo conhecimento é o contrário. A gente sai dessa produção de um conhecimento completamente. Porque o que acontece? Esses caras, se você vai pegar os problemas que eles lidam, são problemas que não existem, não resolvem o problema de ninguém. O problema dele é se manter o tempo todo como certificador dos burros. Você vai pegar qual é o problema que você está resolvendo? Qual é o sofrimento que você está ajudando a reduzir na sociedade? Nenhum. Em que área também, né? Porque se chamar qualquer um aqui para resolver um problema da nossa área, talvez a gente resolva. Mas se chamar qualquer um aqui para plantar alface, talvez a gente não resolva. E o cara que está lá no Leonardo de Informática vai plantar alface, não vai morrer de fome, né? Então acho que depende muito da área também que você está atuando, né? Do problema. Aquela velha história do advogado que pega o barco, né, para atravessar o rio, começa a discutir conhecimento com o barqueiro. Ah, como é que você consegue viver sem conhecer nada, não sei o que lá. E aí o barco afunda, o advogado não sabe nadar, né? E aí o barqueiro sabe nadar e ele não sabe. Então qual o conhecimento que valeu mais? Então acho que depende muito da área que você está, do que você está fazendo. Acho que a academia ela tem o seu valor e as suas questões também. Isso fica muito mais evidente dentro das empresas também, mas principalmente na academia, né? Quando você tem que dizer que você é muito bom, senão ninguém te acredita, ninguém te dá valor. Isso é complicado aqui, né? Termina me incomodando é que assim, é burro, é inteligente numa área ou noutra área, mas a tarja continua. Em vez de fundamental que você está discutir a ideia e não a pessoa. A ideia é o contexto. Burro, eu estou taxando a pessoa, não estou falando da ideia. Ele tira os argumentos. Tira o argumento e bota uma taxa. Exatamente. Esse aqui é o... Mas não tem um risco para ele também? Se ele só discute quem é burro, ele não está se envolvendo? Um exemplo pessoal, por exemplo, não sei o que lá do funk tal ou da modelo fruta tal. Eu, em vez de chegar lá no Facebook e comentar, eu não comento. Então, a minha atitude para a coisa é desprezo, então eu nem falo. Agora, o cara tá falando de fulano que é burro, ele está se igualando a eles, não? Porque o problema ali é um problema de ego. É um ego que está querendo, de alguma forma, por um problema qualquer, está querendo, digamos, ser o ego... Acho que reafirmar uma posição, né? Reafirmar. Todo mundo concorda que isso aqui é baixaria? Eu acho que é. Então, eu sou dos que acham que é. Eu acho que tem que estar... definindo o padrão. Mas eu acho o seguinte, que esses caras estão no campo exatamente oposto do que eu acho que é o modelo que a gente está precisando construir hoje. Por que ele é completamente oposto? Porque hoje não importa, olha só que interessante, que aí tem a ver com ridículo, não importa quantos livros você leu. Não importa se você sabe falar português corretamente ou inglês corretamente, nada disso importa. Importa o seguinte: você tem um problema que gera sofrimento na sociedade. Qual é a sua capacidade que você tem de ajudar as pessoas a reduzir aquele sofrimento? Qual é o compromisso que você tem para resolver aquele problema? E o que você precisa? E aí sim existe um trabalho de processo de conhecimento que você entra para que você vá melhorando cada vez mais o atendimento àquele problema.
É isso que capacita você a dizer que você é uma pessoa que está efetivamente sendo útil para a sociedade. Então, às vezes o cara pode falar errado, o cara pode não ter lido 400 não sei quantos livros, mas ele está num processo de melhoria daquele problema. Boa noite. S2. Ah, não fala assim com ela. S2. Entendeu? 10 horas da madrugada também. S2 foi boa, hein? Essa tradução aqui online que... S2 foi forte. S2, coração. Então, eu não falo essa linguagem nerd. Não sou nerd em geração Y. Você não tem só a carteirinha, né? Você só não tem a carteirinha. Então, Não foi certificado ainda. o que eu estava querendo discutir é isso. Eu acho que existe um reposicionamento do ego, que é um reposicionamento de um ego aberto. O professor hoje, que eu acho que gera valor, é o professor que compõe, que ele se propõe a compor dentro de um determinado problema. Porque os problemas variam de contexto e variam de situações. Quando a gente vai começar a trabalhar numa sala de aula que não é mais uma sala de aula por assunto. André, você vai aprender, eu vou dar aqui uma aula de matemática, vou dar uma aula de português, vou dar uma aula de geografia. Essa aula é uma aula de assuntos. Agora, se você der uma aula de problema, como é ir fazer uma feira e trazer comida para casa? Por exemplo, isso é uma aula de problema. Você pode botar várias disciplinas disso aí. Você vai com todos os alunos à feira, o troco, a comida que você vai fazer, como você vai fazer, o que você vai fazer, como é que você vai produzir e tal. Quer dizer, o conjunto de coisas que a pessoa tem que fazer para fazer uma feira e um almoço é um negócio sofisticado. Né? Em que você pode ali trabalhar com dinheiro, você pode trabalhar com matemática, você pode trabalhar com português, você pode descrever aquilo tudo que aconteceu. Né? Depois você pode fazer as redações das feiras que cada um fez, como cada um resolveu aquele problema. Você pode ter grupos. Né? Então, ir à feira é um problema. Né? Fazer um almoço é um problema. Vamos todo mundo fazer um almoço. Então vocês têm que ir à feira. Depois vocês têm que ir ao supermercado. Depois vocês têm que ir ao armazém. Depois vocês vão fazer agora uma caixa. Agora vocês vão fazer a troca de lâmpada. Agora vocês vão fazer a manutenção do banheiro. Tudo isso são problemas que alguém resolve que eles não resolvem. Eu sinto muita falta dessa questão do fazer. É uma coisa que eu até tenho discutido muito em casa, né? Tenho falado muito isso. Na educação, no segundo segmento do ensino fundamental, dos 11 aos 14 anos, né? O adolescente está cheio de energia para gastar, né? Está cheio de vontade de fazer. E a gente está trancando o cara dentro de uma sala. Por mais que a escola seja aberta, ele está lá restrito àquele contexto. Ele não está sabendo consertar uma torneira, ele não está sabendo coisas do dia a dia que talvez para a gente seja só o dia a dia, mas para ele seja uma coisa, um aprendizado importante de vida, de fazer. E eu sinto muita falta disso. O ensino médio também. Eu acho isso restringente. Você está criando alguém no mercado de trabalho eu acho que é de serviço. Não, completamente não. Porque eu acho assim que o fazer, ele tem um outro significado. Até de construção de conhecimento mesmo. Então eu acho que a gente tem um preconceito muito grande com o fazer, porque aí vai aprender a fazer emboçar uma parede, vai aprender a pintar, vai virar pedreiro, né? Então eu acho que tem um preconceito muito grande, e aí acho que vem da nossa tradição também, né? De não valorizar o fazer. O trabalho é feio. O trabalho é feio. O nobre isso ajuda a provar construir. que tinha 3 gerações sem trabalho para poder ser um nobre. E tudo aquilo que trabalha, a gente esconde. Você vê numa casa a fiação elétrica, o encanamento, as colunas, as vigas, tudo é escondido e disfarçado. O trabalho sempre foi muito feio. Eu acho que a mão de obra, o trabalho braçal é desvalorizado. O trabalho intelectual não trabalha, não sua. E não é o braçal, mas eu acho que isso ajuda a construir conhecimento também. E isso ajuda a ver por que é importante você medir, você saber fazer um cálculo, você saber como é que é o terreno. Isso dá sentido ao que você está vendo dentro da sala de aula. Tem muito da nossa cultura
cultura. Eu vejo isso porque meus sobrinhos são americanos. Meu sobrinho tem 4 anos e tá lá com a pazinha, o pai pintando a parede e ele se catando. E isso ele sente orgulho, ele pega um Vibrex lá, limpa, vou ajudar a mamãe. É algo tão natural, é tão natural. Esse é o americano, o serviço é caro, então ele faz o serviço na maioria das coisas na casa dele para não pagar. Sim. Mas é cultural e o quanto isso depende da gente. Na minha casa eu faço. Quem faz o serviço é bem pago. Aqui no Brasil, quem faz o serviço ganha a titica. Então nós podemos pagar. Mas eu tô querendo Nós abstrair tiramos do troco do bolso. Tô querendo abstrair disso para a educação, para a construção dessa problematização do dia a dia. Apesar de mais baixo, eles têm que tentar. Mas eles constroem a casa certo ou errado em bolsa, porque senão eles não têm também como ter a casa dele. Ali, uma casa também. Mas antes, por exemplo, meu pai, na minha época, eu acompanhava meu pai. O pai ia lá, trocava a torneira, consertava, trocava a lâmpada, então eu estava acompanhando ele. Então, quer dizer, essa educação que o pai para os filhos, hoje em dia, não existe tanto. Por quê? Porque o pai hoje está focado fora, ganhar dinheiro e tal, e não tem muito esses pequenos serviços. Não, e o pai entulha a criança de aula de piano, aula Não, mas aí que eu digo, olha só a discussão. Olha só, olha só o problema. Vamos pegar uma discussão que é interessante, que tem no português, tem na filosofia, tem em todas as cadeiras, nas disciplinas. O cara diz assim: eu sou filósofo. Estou entrevistando aqui o filósofo, né? Estou entrevistando aqui o filósofo. Aí o cara fala sobre a história da filosofia. Ele não é filósofo. Ele é um cara que estudou a história da filosofia. Eu amo a filosofia. Você pode amar a filosofia. Filósofo é aquele cara caçador de mentira. Quando o cara fala assim, precisamos dar filosofia para os nossos alunos. Eu fui na Veiga de Almeida. Abri lá uma discussão, essas discussões malucas que a gente faz aqui. A garotada quase surtou no meio da sala de aula lá. Estava terminando o curso, a menina falou assim, poxa, mas eu devia ter tido aula no início da curso. Aí eu falei assim, mas você não teve, porque eu estava discutindo comunicação, tudo, né? Todas as coisas. Aí ela falou assim, mas vocês não tiveram aula de filosofia? Não, nós tivemos, foi online. Vinham as perguntas e a gente respondia. Aí eu falei, isso não é aula de filosofia. Essa aula pode ser aula de filósofos e aula de história da filosofia. A aula de filosofia é você ser instigado a questionar as mentiras. O que é a filosofia? Amor à verdade. Filosofia não é um substantivo, filosofia é um verbo. Você procurar ser um caçador de mentiras. Pô, esse cara está falando, será que esse cara está falando a verdade? Será que o que ele está dizendo é verdade? Será que isso faz sentido? Será que isso tem lógica? Isso é filosofia. É instigar a criança. Português. Isso é uma discussão que dá no português. O cara dá aula para o aluno ser professor de português. Não dá aula para o cara aprender o português. Português tem 3 coisas no português. Falar, que a maior parte não tem aula de falar. Ler e escrever. Isso é português. Se o cara se capacitar nessas 3 coisas, a vida dele vai se abrir. No momento que ele começar a estudar essas 3 coisas, e aí ele começar a ter problema com a crase, aí ele vai pegar a gramática da crase. Quando ele tiver um problema de pontuação, ele vai pegar a gramática da pontuação, se ajudar ele. Porque tem gente que pega de ouvido, não precisa nem ler gramática, ele já sabe como fazer. Ele entende o negócio. E aí não comete aquele erro, não precisa. Então você vê, o problema é falar melhor, escrever melhor e entender melhor. Esse é o problema. O português não é outra coisa. O inglês, eu tive lá num curso de inglês, tentando montar lá um projeto de conhecimento em rede, passei quase 5 meses com o pessoal. E eu dizia, gente, o ensino de inglês está completamente equivocado. Inglês é para ajudar o cara a ter uma ferramenta para se comunicar. E não para o cara ser professor de inglês. Eu quero ser professor de português. Tudo bem. O cara vai fazer uma faculdade para aprender verbo isso, verbo aquilo, sujeito isso, sujeito aquilo. Mas para falar ele precisa saber disso? Não precisa, cara. Ele não precisa.
o cara vai sair falando, lendo e tal, sem muitas coisas que a gente ensina, é uma coisa chata. Entendeu? Se você pegar os problemas, você vai mudar as coisas. E o mundo que a gente está entrando hoje, o que vai ser valorizado são os problemas. Agora, deixa eu só resgatar o que a Raquel estava falando, nessa questão, cara, da experimentação. Eu acho que eu entendi que quando você vai experimentando, quando você vai testando, quando você vai tentando resolver, você está caminhando, entendeu? Você não olha lá um problema à distância 10 quilômetros. O problema está lá, você está aqui. Você vai construindo. Eu preciso ter uma estrada para chegar naquele problema. Você quer que seu filho seja feliz e ganhe dinheiro. Normalmente é isso que eu quero. O que o mercado valoriza? Onde é que você quer que seu filho esteja situado? O que cidadão. Cidadão também. Estou vivendo isso exatamente agora. Mas aí meu filho foi criado numa escola que era desse estilo aí, tem aula de filosofia lá no 7º ano. Construtivista. Quando ele foi encarar o ensino médio, ele está tendo que ir para um padrão. E a gente está vendo que hoje, para ele precisa aprender a lidar com o padrão. Então ele está indo por um caminho onde a gente vai colocar ele para aprender a lidar com o padrão. Você está sendo moldado a reproduzir a força de trabalho que o mercado Entretanto, precisa. Abrir para ele... E a gente tem falado isso em casa Já também. foi pior, hein? Ele é um jovem, ele é um adolescente, como quem tem filho aqui também está vivendo a mesma coisa, que tem outro mundo na cabeça. Então, o que ele vai fazer com esses talentos que ele tem? Onde ele vai atuar, quais são as áreas, o que ele tem para oferecer para a sociedade? Então, esse é o momento que a gente está descobrindo também como lidar com isso fora do padrão atual, né? Eu acho que o fazer... A gente está no meio de uma mudança dessa, eu acho, né? Na educação educacional. Sim. A minha filha com 1 ano e 2 meses, daqui a uns 10, 12 anos, quando ela estiver lá na frente, isso já mudou completamente. Eu acho que já é isso que a gente espera, porque tem 300 anos que a gente está falando que a educação vai mudar, né? E ela vem mudando muito lentamente. Tem que mudar a cabeça de quem está ensinando. Acho que esse é o ponto que o Dempô está trazendo aqui também. Tem um colégio lá no Recreio, perto do Notre Dame, é da rua do Rio Boto. Esse colégio, eles botam as crianças em tempo integral e as crianças têm atividade de agropecuária, de plantação. A atividade delas, extra classe, é isso aí. É brincar com a terra. Eu não lembro o nome. Tem lá. Não é também caramba, assim, não. Era coisa de uns 1.800 por mês. Não era cada comparado a outras escolas. Mas Escola internacional. Muito boa. Eu tive lá dentro. Eu acho que o que eu estou querendo discutir, né, com essa questão entre o saber e o fazer. O fazer como parte dessa construção. O fazer não como um fazer braçal, mas o fazer como alguma coisa que dá sentido ao que você estuda, ao que você... Como a gente aqui está discutindo, né? A gente tem uma parte que é conversar e tem uma parte que quando a gente pega um problema, como foi o problema do treinamento, a gente pega aquelas coisas que a gente estudou e coloca na aplicação para resolver o problema, na aplicação... aplica aquilo que a gente estudou para tentar solucionar aquele problema. Então é um pouco isso que eu acho que falta para a escola. Então, eu queria recomendar também uma procura, assim, uma busca, não vou saber dizer o site, que é procurar um pouquinho como funcionou a Escola da Ponte. Não sei se ainda está funcionando do jeito que ela funcionava. É referência. Eu acho que é uma grande referência do que é uma escola do futuro, já atuando com as ferramentas que ela tem, de problematização, e de fazer no dia a dia, né? E isso aí, que o cara aprende assim, olhando para o teto é teto, olhando para a cadeira é cadeira. Ele aprende vivendo, né? Então acho que isso tem que também equilibrar a prática com a teoria. Sim. Senão você vai ser um bom fazedor. Entendeu? Mas não, eu acho isso também. Essa discussão da teoria também, quais são as linhas de pensamento? Eu sinto que falta você não vai conseguir saber tudo. Sim. Então a educação da gente já parte do pressuposto que ela é direcionada para alguma coisa. Né? Quanto mais você estuda, ao contrário, você vai fechando, você vai sabendo menos. Né? O doutorado é uma especialização daquela matéria que já é uma especialização de um todo. Mas eu acho que entra um pouco isso que o Edson falou. Eu acho que tem um caminho de linkar
essa experiência certeza. com o que você precisa produzir para o Só que isso mundo. nas nossas escolas normalmente são substituídos por filme, Você não precisa fazer, basta você ver fazer, que aí você entende. Pelo menos teoricamente é isso que se... Eu queria falar um negócio que eu acho que tem a ver com o nosso compromisso, que é o seguinte. Primeiro, eu fiz uma palestra para o Senac recentemente, que o título era esse: por que a escola não mudou até agora e vai mudar? O projeto da Escola da Ponte, o projeto do Paulo Freire, e já falei também do projeto do Ricardo Semler, da gestão participativa, daquele livro Virando a Própria Mesa, eram projetos ideológicos. Então o cara da Escola da Ponte teve uma ideia: vou fazer essa escola aqui. Era um projeto ideológico, você pode fazer, tem vários exemplos aí perdidos no meio do caminho. Só que nós estamos vivendo hoje uma revolução tecnológica. A ideologia é opcional, a tecnologia ela não é opcional. O cara está com o celular, ele não vai abrir mão do celular. E o celular traz determinadas consequências. O cara está usando a internet, Facebook, etc. Ele está usando o Facebook e aquilo traz consequências. Então a tecnologia ela não é opcional, ela é impositiva. E as mudanças que ela traz no cérebro e como consequência na sociedade, elas são impositivas. Então eu digo assim, a escola vai mudar, e aí até um cara um americano que estava falando sobre isso, ele chamou, e eu digo o seguinte: hoje, e aí tem a ver com seu filho, tem a ver com os nossos filhos, hoje as empresas lidam com uma sociedade estável. E elas definiram os problemas que elas querem resolver, da cabeça delas. E elas lançaram para a sociedade. E impuseram aqueles problemas. Então, para fora e para dentro, quando ela contrata você, ela quer o seguinte: você é uma boa apertadora de botão? Você segue bem os padrões? Você obedece bem? Você bate bem com continência? Ah, então se você bate bem com continência, você está bem. Você não está bem, é legal você fazer uma terapia. A terapia que você vai fazer é uma terapia comportamental para você bater continência e conseguir segurar a onda. Se você não conseguir segurar a onda com a terapia, você vai para a psiquiatria tomar remédio, porque aí você continua batendo continência. Esse é o modelo. O modelo é fechado, não muda. Só que, com a chegada da revolução cognitiva, nós estamos tendo uma mudança. As organizações que são hoje conservadoras, que viviam um mundo estável, elas precisam ser hoje organizações que consigam lidar com um mundo instável. Com um mundo que os problemas são trazidos do mundo para as organizações. Isso é uma realidade. E as escolas precisam formar estudantes para lidar com essa empresa que quer, ainda de maneira fake, inovar. Se fala em inovação. Não está se vivendo inovação, mas está se falando em inovação, que é o primeiro passo. Então, Isso, desculpe, eu acho que é um sintoma, que a empresa quer lucro. Isso é um sintoma que a empresa está vendo num processo normal, ela já não está chegando lá legal. a empresa quer lucro, e aí a gente pode até abrir um parênteses, né, que o fato da empresa dizer que ela é uma empresa que foi construída para dar lucro, tem a ver com esse ambiente que nós estamos saindo. Porque, na verdade, eu acho que o discurso que você já começa a ver lá fora, dos caras que estão falando de capitalismo social, a empresa tem como missão servir a sociedade. E ela, para servir a sociedade, ela precisa ter um incentivo, que é o que está se chamando de lucro. Ou seja, o objetivo é servir a sociedade. O resultado disso é o lucro. Essa galera da startup, muita gente das startups estão seguindo o modelo passado. O cara quer ficar rico, que é o modelo do Google, que é o modelo do Facebook, etc. Ou seja, eu quero ser aquilo que meu pai foi. Mas eu acho que está começando a pintar uma nova geração, que é um pouco esse cara do Resolve Aí, que ele tem um pouco um discurso, que já é um discurso novo, tipo assim, eu quero melhorar a sociedade e sobreviver bem em relação a isso. Esse discurso começa a aparecer. Não estou dizendo que ele é hegemônico, não. Mas ele vai fazer mais sentido cada vez mais, na minha opinião. Pelo menos por enquanto, durante um período. Ele foi citado numa reportagem do JB, eu reclamo aqui, né? Falando do consumidor
2.0, né? E aí a reportagem falava dessa questão do consumidor, por causa das redes sociais, por conta do uso e de ter mais ferramentas, ele está se tornando mais exigente, né? E reclamando mais os direitos. E eles falam também da questão da quantidade de pessoas que já fez a primeira compra online, que aumentou muitos por cento esse ano em relação ao ano passado. E usou o exemplo do Reclame Aqui, como parceiro das empresas. O Reclame Aqui junto com o Bradesco também, foi citado um caso do Bradesco e do Reclame Aqui. E está mostrando que o caminho que a gente está vendo aqui é um caminho que está cada dia mais aparecendo no mundo real, né? Está cada vez mais aparecendo no dia a dia das pessoas, o uso da rede para reclamar, o uso da rede para se organizar, o uso da rede para criar novos processos, né? E acho que a educação e essa coisa do fazer também não vai para longe disso. Eles vão começar a fazer parte desse momento, né? O que eu acho que eu queria concluir é dizer o seguinte: a escola, essa mudança que está falando da escola, Carlos, é o seguinte: a escola não mudou até agora porque o profissional que o mercado estava exigindo não é um apertador de botão. Se você pensar, por exemplo, que o Google, que é um exemplo assim, de ponta, apesar de todas as minhas críticas que eu tenho ao Google, mas do ponto de vista de um modelo novo de organização, você pensar na Apple, se você pensar que, digamos, que esse tipo de empresa é um modelo de empresa que a gente vai ter como perspectiva para frente, com mais características desse tipo do que a atual, como a gente tem, se esse é o modelo de empresa, você vai ver que esse tipo de empresa não quer essa escola que está aí. Essa escola que está aí não forma um cara para o tempo todo estar saindo da caixa. Para você sair da caixa o tempo todo, você tem que ter uma educação completamente diferente. E a educação vai se dar como? A educação vai se dar em cima de problema. Você tem que não ter sido colocado dentro da caixa para precisar sair dela. Exatamente. Você tem que ver a caixa sempre de fora, que é a visão de fora. E aí o que eu digo que o valor está na capacidade que você tem de escolher um problema, e aí, juntando as coisas, a capacidade de escolher um problema e se comprometer com ele, como uma missão. Eu escrevi isso para os, entre aspas, filhos meus e dos meus amigos, todo mundo na dúvida do vestibular, não sei do que. Eu falei, gente, escolha uma missão. Escolha um problema e uma missão. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês, para a gente fechar essa parte do nosso bate-papo, para a gente entrar agora na parte prática. Dizer o seguinte: eu não acho, isso é minha percepção, por incrível que pareça, quando você cava na praia um buraco, na praia, o que você encontra lá embaixo? Água, areia. Tem da praia. Mas você encontra água. O que eu acho que é interessante, o que eu percebi no meu estudo, foi, quanto mais eu fui fundo neste problema que eu tenho, mais eu fui chegando a todos os problemas. Mais eu fui entendendo como se resolvem problemas, mais eu fui criando um método para pensar problemas. Então, dependendo, se você tiver uma especialização e você for fundo nessa especialização em relação a um problema, e você se comprometer em resolver sofrimento, você vai chegar a todos os problemas, a toda a maneira de resolver todos os sofrimentos. É incrível isso. Você não se afasta, você se aproxima. Porque você, na verdade, você vai ver que os sofrimentos, cara, você vai conseguir conversar. Hoje eu tenho capacidade de conversar com qualquer pessoa que resolve problema de qualquer assunto. Porque todos os problemas são resolvidos da mesma maneira. Você tem um problema. Você chega a um método, é isso que você tem. Você chega a um método, você chega às dificuldades de pensar, você chega nas dificuldades das pessoas assumirem os compromissos de mudança. Né? Eu posso chegar hoje, por exemplo, para um pneumologista e discutir com ele como é difícil as pessoas assumirem os seus diagnósticos. Isso a gente está vivendo. Porque são pessoas. E as dificuldades das pessoas em viverem seus problemas. Então essa ideia de que a especialização leva
há um distanciamento, eu diria, a especialização. Se você está comprometido realmente com o problema, quanto mais fundo você for no problema, mais você encontra todos os problemas. Você vai entender os problemas que você vive. A dificuldade do ser humano em viver os seus problemas e resolver os seus problemas. Então, o problema é que quando a especialização, ela vira a especialização no assunto e não em solução de problema. Aí você realmente começa, o cara é especialista em Napoleão. E aí eu pergunto, tá, e daí? Para que serve isso? É um hobby. Se o cara disser, é um hobby, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isto não é profissão. Profissão é aquele que sabe fazer. Eu diria, profissional é aquele que sabe resolver problemas. Se o cara disser assim, você não pode se fechar no assunto. O assunto é o seguinte, o cara estuda Napoleão, eu quero dizer assim, o estudo de Napoleão para analisar o autoritarismo na sociedade brasileira. Tudo bem. Tudo que eu vou aprender de Napoleão para me ajudar a pensar a sociedade brasileira. Agora, tudo que eu aprendo sobre Napoleão para mostrar que eu sou o cara que sabe mais sobre Napoleão, e todo mundo que falar Napoleão dizer, você é burro, você não estudou tanto quanto eu, aquilo ali é exatamente isso que a sociedade não precisa. Eu não preciso de especialistas de Napoleão. É o que mais cria, né? Hã? E é o que mais cria. E é o que mais traía. Porque o cara pega todos os assuntos para ninguém poder falar em Napoleão. Na verdade, ninguém mais vai poder estudar Napoleão. Porque o cara já não deixa ninguém criar. Porque no momento que o cara falar alguma coisa sobre Napoleão, você é burro. Né? Porque na verdade, assim, o assunto Napoleão não interessa a sociedade. O que interessa a sociedade é trazer Napoleão para... Agora, você diz assim, mas o cara quer estudar Napoleão, não tem problema nenhum, desde que seja hobby, não tem problema nenhum. Eu quero estudar, tudo bem, é um hobby. Não é problema o cara fazer isso. Agora, o que não pode, o cara está dentro da academia, na minha opinião, dentro da academia, com dinheiro público, se aprofundando naquilo e não trazendo nada para a sociedade. Essa é a minha visão. Porque está esse caso não é minoritária, essa é a sua visão. Eu até tenho uma outra pesquisa que não traz nada utilitariamente imediato, né, mas é uma evolução. Por exemplo, o estudo da teoria das cordas, que até hoje não trouxe nada, e tem mais de 30 anos, com sei lá quantos mil cientistas estudando isso. Né? É uma visão que quer chegar a algum lugar, né, mas imediatamente não produz nada. Matemática surge na Grécia sem uso nenhum. Depois é que vai para Roma fazer balística. Né? Aí eu acho que é interessante isso, que a gente vai entrar naquele nosso cálculo aqui, da gestão da inovação. Se for 70, 20, 10, perfeito. Não tem problema nenhum. Desde que seja 10%. Porque eu não posso ter uma academia com gente morrendo de AIDS e o cara estudando a teoria das cordas e gastando 10 vezes mais do que o cara que está ganhando dinheiro para AIDS. O negócio é que quando você fala 70, 20, 10, eu não preciso ter uma pessoa fazendo 70, 20, 10. Eu também posso ter uma organização fazendo 70, 20, 10. Não. E ter parte, 70% fazendo uma coisa e 10% fazendo essa outra. Não, o 70, 20, 10 é no seguinte sentido. Eu acho que você tem que fazer inovação radical dentro da academia, você tem que fazer o estudo mais aprofundado, desde que se limite a um sintoma de 10%. E o resto você consiga resolver os problemas que estão colocados. Porque senão você vai concentrar. Você tende a... Porque é muito cômodo para a academia você ter 70 pessoas pensando na teoria das cordas, porque o cara não tem compromisso com nada. Eu estou aqui estudando isso aqui. Na realidade até rola exatamente uma proporção, talvez até menor, porque a maioria das pessoas que se formam nisso estão aí dando aulas ou trabalhando em empresas, ou algumas poucas é que vão fazer mestrado, doutorado, e no doutorado vai partir para uma pesquisa que é isso. Quer dizer, é menos, muito menos do que 10%. O problema que eu acho que mais grave que vai contribuir muito. O mais grave é o pessoal que diz que faz 70% e na verdade está fazendo 10%, que não serve para porra nenhuma. O cara pega lá e diz assim, eu vou estudar aqui as orelhas dos livros que aconteciam em 1432 a 1433, como é que eram aquelas orelhas e tal, papá. Eu falo, tudo bem, é um hobby interessante, mas por uma pesquisa também. Evolução está sendo muito exigente, muito crítica com a academia, hein? Cuidado. Tudo em cima do patrocínio. Se existe alguém que está patrocinando aquilo, é igual futebol, o cara quer discutir futebol. Tem uma história que eu acho bacana em relação a isso, Edson, que eu gosto muito, para a gente terminar nossa parte de discussão, que é o Marcos Cavalcante, que foi o cara que fez o livro de 2006 comigo. Ele contava uma história do ronco do boi, que está inclusive na internet, eu boto no meu... Ontem eu botei no meu blog um linkzinho. Se você botar no YouTube Ronco do Boi, você vai chegar. A história dele era o seguinte, ele foi
escolhido para ser coordenador da FAPERJ. Então ele estava lá cuidando, não sei o que, aí chegou um pesquisador e falou, eu estou precisando de dinheiro da FAPERJ para fazer uma pesquisa. Ele falou, mesmo, qual é a sua pesquisa? Eu quero estudar o ronco do boi. Eu só quero estudar o ronco do boi. Mas só quero estudar o ronco do boi em função assim, do boi roncar à noite, não deixar a vaca dormir, e a partir daí ter menos leite? Não, não é isso não. Não, eu só quero estudar o ronco do boi por causa do problema que o ronco gera para a carne depois do carnaval. Não, não é isso não. Por que o senhor quer estudar o ronco do boi? Ah, estou afim. Estou afim de estudar o ronco do boi. Então, quando você quer estudar o ronco do boi, estuda, mas uma coisa é o dinheiro que você vai investir, aonde você vai investir. A prioridade, se você perguntar para a sociedade, se fizer uma pesquisa de plataforma, quais são as prioridades que a universidade deveria ter de pesquisa, certamente não é o ronco do boi. Né? Certamente não é o ronco do boi. É a menina lá que trabalha lá em casa comigo, que não pôde sair de casa no fim de semana por causa das balas perdidas, como é que a gente lida com a violência. É a pessoa que chega no hospital e que não é atendido, que precisa ser atendido, como é que resolve isso. O próprio Bill Gates colocou a questão que ele tem um trabalho de poliomielite, ele chega a determinados países que o cara não deixa entrar, que acha que é a CIA que está chegando lá, não sei o quê, como é que resolve esse problema. Quer dizer, quais são os problemas de fato que hoje estão gerando sofrimento que a academia deveria se dedicar como prioridade? O governo deveria dizer o seguinte, ó, para isso aqui eu tenho dinheiro. Quem quiser fazer hobby, pode fazer, não é problema. Eu não vou impedir. Agora, onde eu vou botar dinheiro, eu decido. A partir dessas prioridades aqui. Essas são as prioridades que eu vou botar dinheiro. Se você quer estudar, eu acho que não tem problema estudar. Ah, eu quero estudar a teoria da escola, eu quero estudar o ronco do boi. Pode estudar. Agora, onde eu vou botar dinheiro, onde eu vou incentivar a pesquisa? É essa aqui. Cada pesquisa. Ah, então eu vou entrar aonde tem dinheiro. Então tudo bem, você vai fazer isso aqui. Então isso aqui vai atender a sociedade dessa maneira. E a avaliação que você vai fazer é perguntar para o cara na ponta, está resolvendo o problema? Melhorou ou não melhorou? Entendeu? Senão a universidade fica aí como está hoje, né? Sem nenhum controle, que nem os políticos. Não tem ninguém controlando a universidade. Aqui no Brasil, universidade, você está falando de universidade pública. Diploma. Porque a ideia é você entrar na faculdade e você sair com um diploma. Depois levar um susto que você vai ter que trabalhar com aquilo. Né? Mas a princípio que todo mundo quer um diploma e o que a faculdade vende é isso. Uma geral rápida. Chico. É muito difícil saber o que é o que deve investir. Teve um problema grande, por exemplo, na eletricidade no tempo do governo Fernando Henrique, porque não tinha como convencer ninguém que devia investir em linhas de transmissão. Por causa disso, houve um monte de apagões. E se ele dissesse que ia construir uma linha de transmissão que talvez fosse necessária adiante, ninguém aceitava. É complicado a ver. S2. Domino. Bruno. Eu acho que o difícil é priorizar. Né? O que tem que investir faz tudo. Plataforma. Tem dinheiro para tudo. Plataforma. Edson. Eu acho que a gente abriu muitas frentes, está no momento de priorizar e começar a fechar essas frentes. Ritinha. S2. Jaque. Comentário rápido. Gostou. Curtiu. Raquel. Saber e produzir. Vamos ajudar a trabalhar as mentes. Mentes. João. Só não quero deixar de falar que o problema do povinho ainda é quando o ídolo do futebol ou da cantora diz que, ai gente, a gente precisa ver o ronco do boi, aí todo mundo vai aprovar o ronco do boi. Vamos. Como é que Segundos passos. Segundos passos. Tem uma frase famosa que diz assim, um especialista é um cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Até que ele vai saber absolutamente tudo sobre absolutamente nada. André. Curti. Vou plagiar um documentário que eu vi esse final de semana, né? O ocidental, que é ver a realidade e a verdade. E o oriental, que é ser a realidade e a verdade. Tem a ver isso, né? Geral. Estamos sendo mal assessorados na verba, no nosso dinheiro, mas a gente tem que trabalhar para tentar ver se a gente consegue pessoas que consigam trabalhar melhor, né? As ideias, o dinheiro. Carlos. Eu retuitei.
Tweetou quem? Tudo. Tudo, quem? Você tá no Twitter, isso é o Facebook, isso aí é o blog, tá blogando. É o e-mail, é o spam, né? Isso é o seu spam, né, cara? Podcast. Alessandro, Pedro, tá chegando. Então tá, gente, então agora vamos dar um break, tomar um café e a gente entra na parte 2, que é a parte operacional, a gente vê o que tem para fazer. O Paulo trouxe uma câmera e a gente já tem um compromisso já há algum tempo de fazer um vídeo. Então a sugestão é criar, a gente vai trabalhando aqui, algumas pessoas vão saindo e dar um depoimento. Um pequeno probleminha, vou ter que sair meio-dia porque já estava marcado o almoço fora daqui. Não, tudo bem, deu 1h15, tá ótimo. Então é isso, tomar um cafezinho.